Alinhamento, orientação e merge de conteúdos. No final deste vídeo deverá saber 1. Saber utilizar as ferramentas de alinhamento e orientação do conteúdo das células. 2. Saber utilizar as ferramentas de junção de células, merge. Ora, vamos ver agora a parte aqui do alignment, ou alinhamento em português. O alinhamento, como sabem, podemos baixar sempre este menu para ver as opções que existem aqui dentro. Ele expande as opções que nós temos ali no ecrã, porque estes botõezinhos são os botões rápidos para aceder às opções que estão aqui dentro. E nós podemos aqui ver várias opções que estão aqui disponíveis. Eu vou começar por explicar aqui as opções mais utilizadas, porque são aquelas que vale a pena explicar. Portanto, e vamos pelos botões. Portanto, estes botões estão aqui têm a ver com a forma como o texto está posicionado na vertical. Ou seja, se eu tiver aqui esta célula e quiser encostar o texto na parte de cima, clique neste botão. Se quiser ao centro, clique aqui. Se quiser em baixo, clique aqui. Estes são exatamente também botões de alinhamento, mas na horizontal, ao centro, à direita ou à esquerda. Muito simples, ok? Depois tenho aqui dois botões. Este é o botão de indentação, ou seja, vai-me adicionar X espaços e podemos configurar estes espaços. Em princípio devem ser 2 espaços que ele está a fazer e aqui este é o inverso, retira, ok? Portanto estes também são fáceis. Depois temos este botão aqui que é um botão que permite rodar o texto. Ou seja, eu posso chegar aqui e dizer que quero o texto a X graus, por exemplo, se quero o texto a 32 graus, clico aqui, ele vai-me colocar o texto, portanto, com um ângulo de 32 graus em relação à horizontal, ok? Portanto é a possibilidade disto, eu vou desfazer isto. E vou pôr o ângulo a zeros, ok? Para vermos isto. Portanto, estas possibilidades aqui permitem-nos pôr o texto ou na vertical, ou com diferentes ângulos até aos 90 graus, ou para baixo ou para cima. Portanto, temos esta possibilidade toda, é basicamente o que a gente pode fazer. Eu vou mostrar aqui, agora pulo completamente ao alto, portanto está completamente ao alto. Podia, por exemplo, inclusive, pôr o texto na horizontal, ou seja, escrever de cima para baixo ou de baixo para cima, e posso também fazer o contrário, de cima para baixo, ok? Posso fazer estas opções todas e portanto tenho estas possibilidades todas aqui. Se eu quiser alterar isto aqui, venho aqui, vejam que ele está aqui nos 90 graus, venho aqui, coloco os zeros e volto a pôr isto normal, ok? Portanto, e double clique aqui para ele voltar a pôr o tamanho da linha que eu quero. Portanto, estas são as opções, estas são as tais opções rápidas, mas que são inclusive também possíveis de puxar aqui dentro, porque vocês viram quando eu formo e clicando nos botões aqui eu mudando estas opções, ok? Uma outra opção muito interessante aqui que é a opção do Wrap Text. Wrap Text basicamente significa o quê? Se eu tiver aqui, começar aqui a escrever aqui numa célula as coisas disparado, vocês vejam que eu vou escrevendo e ele basicamente quando chega ao fim da célula continua em frente, mas se eu não quisesse que ele continuasse em frente eu tinha a possibilidade de clicar aqui nesta opção do Wrap Text. O Wrap Text basicamente vai-me criar várias linhas dentro da mesma célula que não são linhas como já vimos no princípio com a técnica do Alt Enter, na realidade é texto que pura e simplesmente ele continua a escrever por baixo, quando chegar ao fim da coluna continua a escrever por baixo, porque na realidade isto é só uma linha, ok? Porque eu também podia escrever isto assim, A, Alt Enter, B, Alt Enter, C, ok? Podia ter isto escrito assim e vocês vejam, se eu abrir aqui isto, vocês estão a ver que são 3 linhas que estão ali, ok? Portanto, era a outra hipótese, quando eu faço o Wrap Text, ele automaticamente vai fazer esta utilização em função do tamanho da coluna. Ou seja, se a coluna for vindo por aqui, depois faço double clique e ele vai-me ajustar isto para o tamanho que eu quero. Okay? E vai manter sempre o espaço dentro da coluna. Pronto, eu vou tirar isto aqui novamente, vou apagar isto só para vocês verem. Vamos só aqui rapidamente ver se há aqui mais a opção. Não, aqui as opções é o Merge Cells, mas já vamos ver isto aqui diretamente aqui para vocês verem. Também tenho o Shrink to Fit, às vezes também dá jeito, porque nós temos aqui um texto grande e às vezes não é coisa, e eu chego aqui e clico aqui nesta opção do Shrink to Fit e basicamente o que ele vai fazer é vai mudar o tamanho do fonte para caber dentro da célula, ok? Portanto, esta opção às vezes também pode ser útil, às vezes andamos aqui a mexer aqui nos botõezinhos, mas se viermos aqui rapidamente, Shrink to Fit, pronto, ele automaticamente faz isto. Vou-vos mostrar agora outra opção que é uma opção muito útil e que muitas vezes nós não sabemos utilizar. Se vocês tiverem aqui esta folha de cálculo com este exemplo, vocês muitas vezes querem chegar aqui e querem dizer, por exemplo, isto vamos supor que é o
o produto que diz respeito às duas colunas e vocês utilizam este botão, que é o Merge in Center. Basicamente ele vai juntar as duas células e vai transformar isto só numa célula, como se fosse uma célula, com o dobro do tamanho, e vai centrar aquilo que tiver na primeira célula. Ok? A mesma coisa aqui, posso chegar aqui, Merge in Center. E pronto, e temos aqui uma folha de cálculo já com maior facilidade de leitura, e agora chego aqui e quero fazer os totais. Chego aqui, faço sum e agora vou lá para cima, vou selecionar daqui e quero selecionar o total dos produtos, dos valores todos. E vou por aqui, ops, qual é o problema? O problema é que eu não consigo selecionar para cima, porquê? Porque tenho aqui nesta linha um merge feito com esta opção do Merge in Center. E o problema é que quando ele encontra estes Merge in Centers, ele já não sabe que colunas é que eu me estou a referir. Mas há uma maneira muito simples de resolver este problema e que muitas vezes nós não usamos, mas que é muito simples. Eu vou clicar aqui e vou desfazer o One Merge, ok? Eu vou fazer o One Merge dessa, One Merge aqui desta também, ok? E vejam que ele tem aqui mais outras opções, vou mostrar muito rapidamente, que são as opções de juntar células na vertical, ou seja, se eu tiver aqui A, B, C, eu posso chegar aqui e juntar isto tudo numa célula com o Merge Cells assim, ok? Portanto, ou seja, basicamente o que ele me vai fazer é vai-me pegar na célula de cima e vai-me expandir pelas de baixo. O que é que aconteceu? As de baixo foram-se embora. Porquê? Porque eu fiz o merge, é a mesma coisa que se estivesse a fazer isto na horizontal, ia dar o mesmo. O que tivesse para a direita da primeira célula ia tudo desaparecer e tudo ser comido, ok? Portanto, tenham atenção a estas opções de fazer isto, ok? Portanto, e esta é a possibilidade de fazer assim, e o outro é o merge across e este é o merge center, ok? Este basicamente é igual ao de cima, a grande diferença é que o de cima centra, este só faz o merge, ok? Pronto. Mas eu estava-vos a explicar que existe uma opção de fazer esta centralização aqui deste texto sem impactar a maneira depois como nós vamos escrever as fórmulas. Qual é essa técnica? É de usar esta opção que está aqui. No alignment tem a opção de escolher aqui no horizontal Center Across Selection, ok? Eu vou fazer nas duas. Vou fazer nesta e vou fazer nesta assim, para ser mais rápido. Vou escolher aqui e vou dizer que Center Across Selection, ok? E vejam o que é que vai ficar. É exatamente igual ao outro, ok? Em termos visuais, é exatamente igual ao outro. Qual é a grande diferença disto? É que quando eu estou a escrever as fórmulas, aquele problema que eu tinha há bocado já não acontece, ok? Eu posso chegar aqui e fazer isto. Ou seja, é muito mais simples trabalhar com estas fórmulas assim, porque aquela merge que eu costumo utilizar bloqueia-me ali as colunas. E quando eu passo por ali, ele automaticamente expande aquilo para todas as células que estão agrupadas ali e eu não consigo fazer isto que eu estou a fazer aqui. Portanto, esta técnica do Center Across Selection permite-me resolver este problema muito chatinho do Merge in Center.